Agora nós vamos conversar sobre um assunto e que realmente a gente precisa parar para conversar em família, para conversar na nossa casa e conversar também com os amigos sobre algo que tomou conta do noticiário, mas também das redes sociais, mas não por causa disso, é porque é algo muito, muito sério mesmo. Veio à tona por causa de um vídeo que foi divulgado pelo Intercept, o site Intercept, que é um site de notícias, e trouxe para a gente um momento escabroso de uma audiência onde se julgava naquele momento o crime de estupro. E de repente o negócio deu uma virada e de repente a pessoa que era vítima passou a ser culpada e culpabilizada. Vamos ver o VT e depois a gente vai conversar com uma advogada. A jovem influencer Mariana Ferrer afirma ter sido estuprada numa festa no final de 2018 em Santa Catarina, onde o empresário André de Camargo Aranha foi identificado pela polícia como o autor do estupro. Em setembro de 2020, Aranha foi inocentado pela justiça, pois, segundo o promotor responsável, não havia como o empresário saber que a jovem não estava em condições de consentir a relação, não tendo, então, a intenção de estuprar, ou seja, uma espécie de estupro culposo. Este foi um processo marcado por troca de delegados e promotores, sumiço de imagens e mudança da versão do acusado. Imagens da audiência foram divulgadas essa semana na imprensa, mostrando Mariana sendo humilhada pelo advogado de defesa. Tendo assédio moral contra mim, o senhor tem idade para ser meu pai, tinha que até os fatos. Mariana, aqui não vai dar, cara. Uma filha do teu nível, graças a Deus. E também peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você. Respondeu, não dá para dar teu showzinho. Teu showzinho tu vai lá dar no teu Instagram depois, para ganhar mais seguidores. Tu vive disso. Mariana, vamos ser sinceros, fala a verdade, vamos lá. Tu trabalhavas no café, perdiste o emprego, estavas com aluguel atrasado 7 meses, eras uma desconhecida. Hoje Isso é questão de alegação, né, doutor? Alegação, a gente explora isso. Isso é o seu ganha-pão, né, Mariana? A verdade é essa, não é? É o seu ganha-pão, a desgraça dos outros, manipular essa história de imagem. Mas por que você apaga essas fotos, Mariana? E só aparece essa tua carinha chorando, só falta uma auréola na cabeça. Não adianta vir com esse teu choro simulado, falso, e essa lágrima de crocodilo. Meu Deus, é maior que tudo isso. Você pode ter certeza. Mariana, se você quiser te recompor aí, tomar uma água, a gente suspende o ato, tá? Não tem problema, tá? Eu só peço que... Excelência, ela não é... Respeito, doutor. Excelentíssimo. Eu tô implorando por respeito, no mínimo, nem os acusados. Se tu quiser, suspenda. Tratada, pelo amor de Deus, gente. Que é isso? O resultado gerou revolta, levando o assunto aos mais comentados dessa semana. Com a gravidade desse assunto, começamos agora o nosso Papo Reto. Que coisa horrível, né? Eu estava assistindo o VT e eu estava me perguntando aqui, será que ela foi tratada assim porque ela é mulher? Será que se fosse um homem que estivesse ali, ela teria sido tão desrespeitada assim? Será que por ela ser mulher, ela também foi mais uma vez vítima de palavras dessa forma? Eu me perguntei, mas olha, eu quero conversar agora e quero até agradecer muito a presença dela aqui, a doutora Bianca Queto, que é advogada pelo FBA, mestre em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo pela mesma universidade, voluntária da ONG Tamo Juntas, né, em Salvador, na Bahia, que é uma organização feminista composta por mulheres profissionais que atuam voluntariamente na assistência multidisciplinar a mulheres em situação de violência. Graças a Deus que nós temos ONGs, né, como essas para protegê-las e que possui também, né, voluntários de diversas regiões do Brasil. Agradeço muito, fico muito feliz de ter a sua presença aqui. Doutora Bianca, muito obrigado por estar conosco aqui na Rede Vida. Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Obrigada, eu agradeço o convite. Muito obrigado, doutora Bianca. Doutora Bianca, a senhora eu acho que acompanhou e também já deve ter acompanhado em todos os outros momentos aí e deve ter ficado, como todos os brasileiros, estarrecidos diante de tudo isso. A senhora é uma advogada que teve ali colegas seus, tanto o juiz quanto o advogado, quanto o promotor, né? Eu começo perguntando à senhora, só para eu me localizar. O que nós vimos não foi uma audiência presencial, é isso mesmo? Cada um estava na sua casa?
Isso, exatamente. É uma audiência feita à distância, certo? Em que cada pessoa está na sua casa utilizando a internet e não se comunica pessoalmente ali. Sei. E nesse caso, a gente tomou conhecimento porque, por ser uma audiência assim, ela foi gravada, logicamente. As audiências costumam ser gravadas, né? Mesmo quando elas acontecem presencialmente, é possível a gravação da audiência, porque ela é prova, né, no processo, então ela continua ali, pode ser acessada posteriormente pelo juiz para análise, para eventual recurso, tudo isso. Muito obrigado. Isso eu queria saber justamente. Agora, eu vou perguntar para a senhora, o seguinte, a linguagem que o advogado usa, é uma linguagem normal num tipo de audiência como essa? Uma linguagem de intimidação, uma linguagem de desrespeito? É normal o advogado usar como peça da sua oratória esse tipo de intimidação? Olha, infelizmente é comum, sim, certo? A gente tem uma lógica, né, no direito penal, principalmente, de valorizar a performance e o espetáculo, né, da audiência e de buscar não a verdade, mas um julgamento em relação às pessoas que estão ali, né? Então, principalmente nos casos das mulheres e em casos de violência sexual, é muito comum essa desqualificação da vítima e esse tratamento culpabilizante mesmo da vítima. A gente ficou assim, um pouco assustado, porque logo a imprensa noticiou e cunhou-se o termo estupro culposo, que alguns juristas disseram que é uma aberração jurídica, mas esse termo foi usado, estupro culposo, na audiência, depois mesmo na sentença, foi usado esse termo? Não, esse termo não está na sentença, certo? Ele é um termo que foi cunhado pela mídia para evidenciar o absurdo da tese do Ministério Público, certo? Então, o Ministério Público, ele vai utilizar o argumento de que o agressor não tinha consciência de que ela estava embriagada ou com substância entorpecente, incapaz de consentir, e que, por isso, quando ele cometeu o ato, ele não tinha a intenção de cometer um crime, né? Então, como isso é uma ideia muito absurda, né? Embora não seja inédita, eu quero dizer que essa ideia se refere a um instrumento jurídico chamado erro de tipo, e ele é comumente utilizado ele pode ser usado para qualquer tipo de defesa, né? Mas também nos crimes sexuais, e especialmente no caso dos crimes sexuais, ele é utilizado, sim. Mas a gente quer dizer com isso que não existe estupro culposo, não só simplesmente porque ele não está no Código Penal, mas porque ele não existe nem em sua ideia mesmo de estuprar sem intenção, né? O que a gente quer dizer é que quando a pessoa comete um ato de violência sexual, ela tem sim a intenção de cometer aquele ato de violência sexual. Isso se aplica também para o caso da Mariana. Então, a gente está querendo frisar a ideia de que ele teve sim a intenção de cometer esse ato, ele tinha sim consciência de que ela não podia consentir e por isso não é estupro culposo e não existe, não só no Código Penal como na prática, um estupro culposo. Não existe o termo, não foi usado o termo, mas a ideia continua sendo absurda. Exatamente. Porque... Eu digo, a ideia é absurda porque não existe em nenhum momento você praticar esse ato, praticar o estupro, praticar uma violência sem que haja essa intenção de que ela seja praticada, né? Exatamente. A ideia de você argumentar que uma pessoa é capaz de cometer uma violência desse nível sem ter a intenção de estar cometendo violência é um absurdo em si mesmo. Então, não importa o nome que a gente está dando para isso, né? Que é claro que juridicamente o nome que foi utilizado, né, o termo que foi utilizado é o erro de tipo, mas na prática política a gente pode dizer sim que isso quis dizer defender a ideia de um estupro culposo, de um estupro sem intenção, e isso não existe porque ninguém estupra sem ter intenção. Ele estuprou intencionalmente, sabendo que estava fazendo isso. Doutora, quando a gente vê esses fragmentos do vídeo, a gente que não entende e que não tem esse olhar técnico como o da senhora, dá a impressão que todos estavam ali, todos, tanto o promotor, quanto o juiz, quanto o advogado, todos tinham a mesma intenção. Inverter toda a lógica dali, transformar aquela vítima em culpada. Dá essa impressão. É isso mesmo ou de repente a gente está sendo levado até pela comoção da imprensa? Com certeza. A impressão que se dá é exatamente essa, né, assim, de que ao invés de estar discutindo o fato, né, o que aconteceu naquela história, o que houve com essa mulher, o que aconteceu com essa mulher que está aqui dizendo que sofreu uma violência, que está aqui em prantos,
que está visivelmente sofrendo. O que é que aconteceu nessa história? Isso não importa, né? Isso parece que perde a importância, não é valorizado na audiência ou na trajetória, né, do processo, e passa a ter importância só quem é essa menina e o que é que ela faz e como é que o comportamento dela é qualificado, né? Se ela se comporta como deveria, se ela se comporta de maneira recatada, se ela se comporta assim ou assado. Então, assim, esse tipo de julgamento, né, de inversão de papéis, realmente passa a impressão de que quem vai ser condenado, de que quem cometeu um crime foi Mariana e não André. Por que ele não estava na audiência? Por que aquele que foi acusado, aquele que realmente cometeu o estupro, não estava na audiência? Não é obrigatório para o réu estar presente em audiência, ele pode não se ausentar, essa é uma prerrogativa dele. E nesse caso eu considero que isso foi até positivo, né? A gente está falando de uma situação de violência sexual, então seria ainda mais traumático para ela se ele estivesse presente. Doutor, na verdade, como que o juiz chega a essa conclusão? Eu não sei como que ele chegou à conclusão, mas eu não sei se a senhora podia explicar para a gente. Como que ele chega a essa conclusão, se ela estava em condições de consentir ou não? Vendo que ali a gente via que ela estava completamente desorientada, porque ela não tinha apoio nem do juiz, nem do advogado, ou seja, como que ele chega a essa conclusão? E ainda mais numa audiência conturbada como essa. O que fez com que o juiz pudesse falar assim, ó, você não tinha condições de perceber que era não o consentido? O argumento do juiz, né, para a sentença foi de que as provas eram insuficientes. Então, o juiz, apesar de dizer textualmente que o Ministério Público tinha razão na argumentação do erro de tipo, que a gente traduz como estupro culposo, ele acaba absolvendo o réu não por isso, mas pela insuficiência de provas. Isso porque, né, ele vai entender que não tinha nem como dizer que ela estava suficientemente embriagada, nem que ela não estava. Normalmente, a gente tem uma série de critérios objetivos, né, para o estupro vulnerável, porque ele pode ser também praticado contra pessoas menores de 14 anos, então aí você tem um critério objetivo. Você pode ser praticado para uma pessoa que está incapacitada permanentemente, uma pessoa que está em coma, por exemplo, então também é um critério bastante objetivo. Mas no caso dessas incapacidades provisórias, né, temporárias, é preciso verificar como é que aconteceu a coisa. No caso de Mariana, pode ser avaliado o exame, né, de toxicológico, que infelizmente foi realizado muito tempo depois e por isso não é conclusivo. A gente tem também a prova testemunhal, que no caso de Mariana existe e que não foi considerada como relevante para o resultado, né, como suficientemente relevante para o resultado. Mas eu só preciso entender uma coisa. Para ser considerado estupro, então, era necessário que ela tivesse sido ou drogada, ou então bêbada, ou estivesse fora sem consciência, para que pudesse ser uma prova que ela foi estuprada? Olha, aí é que está a questão. A gente tem dois tipos, né, de estupro, de violência sexual criminalizados aqui no Brasil. Um deles é o estupro que envolve grave ameaça ou violência, né, que é praticado com essa modalidade, mas que a gente pode também entender que a qualquer relação sexual que a pessoa manifesta que não tem interesse, ou que ela expressa que, né, que não tem aquele interesse na relação, e isso não precisa ser uma manifestação verbal, nem precisa ser uma manifestação de defesa física, mas você não está agindo ativamente, contribuindo, interessada naquele ato sexual, então é estupro. Mas o caso do estupro aplicado para Mariana foi estupro de vulnerável, que é um tipo específico, que envolve estar bêbada ou embriagada ou incapacitada de alguma maneira ou ser menor de 14 anos. Agora, o fato de não ter sido verificada a incapacidade, né, não deveria necessariamente implicar na absolvição do estupro, porque é possível para o juiz entender que não houve estupro de vulnerável, mas houve estupro comum. Sim. E poderia dizer, não, ela não consentiu, independente dela estar ou não embriagada, ela está aqui dizendo e relatando que ela não consentiu com essa relação. E isso deveria ter sido também um fator, né, decisivo para a condenação. Doutor, eu vou ali só para dar um recado e volto, mas é muito importante a conversa que a gente está tendo uma repercussão muito grande, é muito importante, agradeço a senhora. Bem rapidinho, porque eu tenho outras perguntas para fazer para a senhora. Estou conversando aqui com a doutora Bianca Chetti, que ela é advogada, está nos ajudando muito a entender
tudo isso que aconteceu, eu ainda eu faço um esforço danado para tentar entender, compreender a atitude do advogado, do juiz, do promotor, e não consigo engolir como essa moça foi humilhada, como ela foi tratada. Doutora, eu tenho uma tese, eu falei, eu não sei se a senhora escutou, mas para mim, se fosse um homem ali, não seria tratado dessa forma. Se fosse um homem ali, teria sido tratado com respeito. Ali, o advogado, colega da senhora, humilhou mesmo, expondo fotos, eu sei que de repente a senhora falou que há uma maneira mais espetacular de fazer a acusação ou defesa, mas olha, eu vou dizer para a senhora, asqueroso a maneira com que a gente vê isso. Doutora, eu queria que a senhora me pudesse explicar essa questão das fotos mesmo. Ele disse, eu li uma entrevista dele, aliás, ontem eu li uma entrevista, ele deu uma entrevista no UOL, até foi uma entrevista, ele disse que atuou nos limites legais e profissionais, quando ele expôs fotos, quando ele falou daquela forma. Ele disse que atuou, então tanto é que uma pergunta do jornalista, se ele se arrependia, se ele se retratava, ele disse, não, eu atuei nos limites da lei. Realmente atuou nos limites da lei? Qual que é o limite então, doutora? Eu me sinto com a mesma indignação, compartilho da sua indignação. Realmente é um sentimento de vergonha mesmo, de ver a atuação profissional feita daquela forma, ainda que, como eu comentei, seja uma atuação que acontece, que é recorrente dessa valorização da performance, do espetáculo, né? E da busca não pela verdade, mas pela descaracterização da pessoa, pela humilhação mesmo das mulheres ali. Eu entendo que o comportamento dele fere o código de ética, né, da advocacia, considerando que ele não atuou com boa-fé, com honestidade, né, respeitando a dignidade da pessoa humana, no caso a dignidade de Mariana. Mas esse é um entendimento que eu entendo que muito provavelmente não é majoritário, né, na categoria. Então eu entendo também que, infelizmente, muitos colegas ainda concordam com esse tipo de estratégia e acham que vale tudo na defesa do cliente, né? Eu entendo que é importante, sim, que todas as pessoas tenham defesa e todo mundo tem direito a isso, precisa de uma defesa qualificada, mas isso tem que ser feito dentro de uma noção mínima de respeito à dignidade das pessoas envolvidas, né, no caso. Doutora, isso vale tanto para o acusado quanto para a vítima. Doutora, no julgamento, numa audiência, eu nunca participei, na verdade, eu nunca participei de audiência, nunca participei de julgamento, nunca participei de nada. O juiz, ele pode intervir e dizer, olha, doutor, se acalme, não fale isso, não fale... Ele pode ter esse tipo de intervenção? Ele pode, sim, ter esse tipo de intervenção. É claro que ele não pode ferir a estratégia do advogado, né, ou do Ministério Público, mas ele pode, sim, fazer o papel de prezar pela dignidade daquela pessoa que está ali. E isso também está dentro da lei, né? Isso daí também está dentro do nosso ordenamento jurídico. A nossa Constituição protege esse tipo de relação. As vítimas merecem proteção constitucional e têm essa proteção. Então, é importante que o juiz tenha esse papel de intervir e de limitar mesmo os disparates, né, que podem acontecer nesse tipo de atuação. Doutora, a senhora acha que com tudo isso, com essa repercussão, esse julgamento e essa sentença, ela corre o risco de ser anulada? Olha, existem critérios objetivos também para a anulidade da sentença, né? Eu acho que eles precisam ser analisados como análise de maneira completa, ou seja, incluindo uma análise de todos os autos processuais, né? Eu não tive acesso aos autos inteiros, né? Então, é preciso verificar mesmo se houve ou não. Eu entendo que pela audiência em si, apesar de ser possível imaginar responsabilizações administrativas para os profissionais envolvidos, que podem ou não acontecer, mas a gente pode supor, né, que isso poderia acontecer, eu entendo que não acarreta em nulidade da sentença em relação a isso. Mas a sentença pode ser reformada, ou seja, é possível ainda a condenação do agressor, né, nesse caso, ou do suposto agressor. E a gente tem essa possibilidade através do recurso, né, da apelação, que eu imagino que já tenha sido feita pelas advogadas de Mariana, e aí cabe ao tribunal reformar ou não a sentença de primeiro grau.
Doutora Bianca Queto, muito obrigado. Queria agradecer muito pelo esclarecimento, muito claro mesmo, muito claro, muito importante a gente rebater, frisar, falar de novo, não deixar se esfriar um assunto como esse, como uma coisa que passa. É muito importante atuações como da senhora em favor das mulheres e principalmente das mulheres marginalizadas. Quero agradecer e eu peço licença, senhora, eu vou passar os contatos da senhora no Instagram, da ONG, né? A ONG, @atamojuntas. É isso, né? @atamojuntas, né? No Instagram, por favor, pode entrar, pode buscar até auxílio justamente com a ONG. Também no Instagram, pessoal, @BiancaQueto, CH, a gente fala CHE, a gente fala Queto com 2 T's, @BiancaQueto.adv, de advogado. Pode seguir no Instagram e o site tamojuntas.org.br. Muito obrigado pelo esclarecimento e muito obrigado por ter ajudado a gente a pensar e refletir mais sobre esse assunto. Muito obrigado, doutora. Obrigada pelo convite. Um dos maiores medos da mulher, um dos maiores medos de uma mulher é ser estuprada. Esse é um medo que acompanha a mulher na sua vida em todos os momentos. É na hora que ela pede um carro pelo aplicativo, é na hora que ela vai para uma festa, é na hora que ela atravessa uma rua que a luz está queimada do poste. A mulher convive com esse medo a todo momento, a todo momento. E é um medo real, é um medo muito real. Esse medo poderia ser minimizado se nós tivéssemos políticas públicas e se nós tivéssemos uma justiça em que nós pudéssemos confiar verdadeiramente. Mas a mulher, e principalmente a mulher aqui no Brasil, continua com medo. Porque depois dela ter sido violentada e ela buscar amparo, ela não encontra amparo. O que nós vimos foi que esta moça foi violentada 2 vezes. A primeira vez pelo estuprador e a segunda vez pela justiça. É grave, é nojento. Isso não pode continuar acontecendo.